Vai, canta. Eu vou acabar fazendo tirar. Bom. Vamos, não tem voz. Pode? Não sei que eu... Pode? Pode. Não sei que eu de fazer pro meu bem me querer. Oh, lá, ia, ia. Dizer lá em casa passear. É tudo ruim. Oi, 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 vem. Oi, 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 oi. Não sei o que eu de fazer pro meu bem me querer. Oh, lá, ia, ia. Dizendo lá em casa passear. Oh, 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 oi, 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 oi. Ah, ah. Isso, tá tudo errado. Bota aí pra lá, velho. Agora, calma aí. Antes que termina, esse é MC Pablo. É, Gê? MC Pablo. Como é que tico? Jorginho. É gravando isso aí? Tô. Vamos no aquecimento. Tudo certinho. Tudo certinho. Vai. Alto ponto. Alto ponto. Daí foi chegar minha filha. Eu tô fugindo, eu não quero pra cá, amor. Onde? É teu. É? É teu. Meu pai não tá comigo. Chega aí, meu pai, segura aí. Vai chegar aí. Vamos no aquecimento. Tudo certinho. Vai. Você tá gravando ainda? Tá gravando? Você cantar outro negócio aí, peraí. Calma aí. Não, peraí. Deixa eu inventar um negócio aqui, velho. Tudo certinho. Vai. Alto ponto. Alto ponto. Canta. Eu tinha um negócio aí que eu ia cantar, mas Canta, vô. eu tenho que ver qual que é que eu ia cantar. Peraí, Pô, eu tô falando da ideia maluca mesmo, tô falando doido. Esse aqui é o Tem um TV negócio que a gente canta. Pirata. Esqueci, menino. Tua ideia tá ficando esquisita, minha ideia. Tô perdendo a ideia mesmo, que tem uma ideia boa. Eu sou muito esperta, mas agora tô falando mais. Tem doente que tem mais coisa. A palavra que ninguém acredita em mim. Eu tô sofrendo. Muito tempo que eu tô sofrendo muito. Problema muito sério. Quando eu vou no médico, eu não sei o que eu falo. Porque os médicos, eles estudam, mas no final da conta não sabem droga nenhuma. A gente tem mais experiência do que os médicos. Os médicos mentem. Agora eu estou passando mal, eles olham, não falam que eu não tenho nada, mas eu que sei o que eu tenho. Quem sofre sou eu. Sofrimento muito pesado, muito forte. É isso aí. Ninguém acredita que eu tenho. Mas quem basta eu acreditar no meu sofrimento. Quem está sentindo sou eu, não é ninguém. Então ninguém tem que dizer nada. Que eu não estou doente, que eu não tenho nada. Eu não sou tão maluca para inventar conversa fiada. Eu estou sofrendo muito. Tudo Deus quem sabe da minha vida. Porque se não fosse Ele, eu não estava vivo até no chão. Até hoje. Até hoje. Porque eu tenho a minha experiência, faço um remédio, faço um xarope, tomo um remédio daqui, outro dali. Porque se eu for contar com o médico, eu já tinha morrido muito tempo mesmo. Porque eu faço qualquer remédio, de qualquer maneira,
chega mesmo, em vez de consultar a gente, examinar a gente numa boa, legal, perguntar o que você tem, vó. Está sentindo o quê? Aí eu disse, não, estou sentindo. Eu tenho problema de renite, eu tenho problemas de caroço no meu peito, que eu fui queimada. Aí machucou, a mulher lá, a vizinha lá me machucou lá, foi bater no Paulinho. Aí quando ele foi bater no Paulinho, juntou a Ana Paula, o Ivan, ele não bateu no Paulinho, acertou a madeira, quando nós entrou a madeira, bateu lá dentro de casa e machucou meu peito. Isso eu queria justiça, mas a polícia, que vai na polícia, a polícia não faz nada, dá eucalipto para eles. Não para a gente. Então a gente, quem sofre, calado. O que mais que eu falo? Fala sobre você. E o quê? Sei lá, qualquer coisa sobre você. Eu sei da minha vida desde criança, desde que eu morava em Minas Gerais. Já trabalhei muito na roça, plantando café, plantando feijão. Plantando feijão, arroz, café, amendoim. Mas a gente era bom mesmo da plantação da roça, era o amendoim, que a gente ia plantando e comendo, plantando e comendo. Quando a gente ia colher o amendoim, a gente ia arrancando o amendoim, tirando a vaginha e comendo. Aí tornava arrancar, tornava comer mais uma base. Tornava arrancar comer outra base. Aí é o final da história. Da história é essa aí mesmo. O bom era esse. Plantava melancia, plantava arroz, feijão, cana, cortava cana, fazia tudo nesse mundo. Trabalhava mesmo e sentia muito bem no meu trabalho. É um lugar muito bom de trabalhar na roça, que viver aqui no Rio de Janeiro, nesse lugar. Quando você cresceu, você sentiu essa dor com quantos anos? Você sentiu essa dor aí, esse problema com quantos anos? Isso aqui? Eu senti isso aqui? Já estava uma mocinha já, mas eu esqueci, mais ou menos a data eu esqueci, mas eu estava uma mocinha já. Estava trabalhando na casa de uma moça, trabalhava, fazia tudo, todo mundo gostava de mim, um lugar muito bom lá em Minas Gerais, em Caratinga. A gente chegava à noite, a gente ia passear, tudo numa boa, tudo legal, muito bem mesmo. Aí eu queria, sabe o quê? Eu queria o quê? Que como é que chama? O Cadeirão, como é que chama? Cadeirão o quê? Caveirão. Cadeirão, como é que chama ele? Calveirão. O nome dele, menino. Que Aquele que passa os carros lá, que ajuda, a pessoa vai lá e dança, faz as coisas, e ele arruma carro, conserta carro, tudo. Acho que sim. E aí, menino? Eu vi o nome dele. Vai para a roça, não tô em casa, não. Sabe o nome dele? Aquele do Cadeirão? Caldeirão. Você não sabe o nome dele? Aquele que conserta... Caldeirão do Hulk. É do Hulk. É Hulk o nome dele? Aí eu queria com o Hulk que ele arranjasse para mim um médico, não queria mais nada. Só queria que ele me desse um médico, uma clínica geral, um médico que me sabe tudo que eu sinto, fazer exame no meu corpo dos pés da cabeça, para ver tudo que eu tenho. Se eu vou no médico, ninguém faz nada. Se eu vou no Sandu, chegar e vai na minha cara, não faz nada. Passa aquele comprimidinho assim de qualquer matador e manda embora. Às vezes eu vou no médico, eu estou passando mal mesmo, ele diz, você não tem nada, você está mentindo, não sei o quê. E eu vou para casa passando mal. Agora eu estou para operar, está um jogo de empurro. Vou no hospital, passando mal, gritando de dor no caroço no peito, gritando, leva ela para cima. Quando entra na enfermaria, não vem o médico, senhor de idade, hora só assim, desce e faz nada. A loura começa a estar maltratando a gente, toda hora mandando vir embora. Se tivesse um coração bom, tinha ajudado até me internar. Que eu já estava já marcado já para operar, que eu estava passando mal pra caramba, ele dava um jeito de operar eu. É uma ajuda que a pessoa está precisando.
mas eles não pensam no dia da manhã. Ninguém pensa que tem pai, tem mãe, tem nada. Porque se eles pensassem que fosse com a mãe dele, filho dele, mãe, pai, eles não iam gostar, eles iam correr para dar em cima, poder conseguir dar um apoio para o médico ajudar, fazer tudo para me ajudar a pessoa, pela mente a minha idade. Estou com 77 anos, estou com 77 anos, já estou na minha idade. Todo sofrimento é muito para mim, porque não é uma coisa só. Tem problema de renite, tem problema da coluna, tem problema de dor no estômago, problema nos rins, dói tudo, problema na urina, várias doenças, dói minhas pernas, dói tudo. Aí eu não sei nem final de conta o que é que eu tenho. Mas chega no médico, ele quer saber, o que é que eu tenho, vó? O que é que eu tenho? Eu vou dizer o quê? Eu que estudei para a medicina, quem estudou foi eu ou foi o médico que estudou? Então ele que tem que examinar a pessoa, ver o que a pessoa tem, com amor, com carinho. Tudo isso você tem que fazer, não é conversar assim de qualquer maneira e mandar embora não. Aí quando volta lá de novo, não tem nada, não sei o quê. Eu fui um dia lá, aí um lá disse que ele é médico, não sei de que lá. Aí ele falou assim, não tem nada, não sei o quê, não atender não, todo dia tá aqui. Mas tudo é mentira, que eu quase nem vou no médico. Eu odeio negócio de ir no médico toda hora. Quando eu fico deitada, passando mal, sofro pra caramba, é uma vida muito difícil pra mim. Mas aí eu procuro, quando eu vejo que eu estou muito ruim, que eu tenho muito medo de morrer. Mas aí eu tenho medo, aí eu procuro de ir no médico. Mas aí não adianta. Eles atendem de qualquer maneira. Tá bom. Às vezes nem atende, hein? Tá bom não? Às vezes eles nem atendem, às vezes eles vão um bicho. Não, tá que não é gente, não é gente. Então vai. Agora, eu vou falar uma coisa.